Boa noite, prezadas irmãs e irmãos, sejam bem-vindos a esta nossa casa, que tão carinhosamente nos acolhe nessa noite, que possamos juntos tirar o melhor proveito possível desses minutos que passam tão rápido, né? Então vamos juntos fazer nossa prece inicial para fazermos esse relaxamento mental e nos conectarmos com a nossa divindade, este Pai Criador, amoroso, bom, eternamente sábio, justo, que chamamos Deus, mas que muitos outros povos já o denominaram de outras formas, o denominam de outras formas, o veem de outras formas, mas que ele continua sendo o mesmo Deus, sendo o mesmo Pai, com o mesmo amor, com o mesmo olhar sobre todos, não se importando com a forma como o vejamos, como o entendamos, pois que ele espera de nós tão somente uma coisa: que nós busquemos conhecê-lo, e em conhecendo-o, busquemos servi-lo, e em servindo-o, cresçamos como homens, como espíritos, como criaturas divinas. E dessa forma, que colaboremos com a sua obra, a obra de expansão, de melhoramento, de crescimento do universo, pois que o universo se expande, pois que Deus cria incessantemente. Senhor, se nos criaste e nos colocaste aqui neste momento, com as dificuldades que ora encaramos, com certeza é para o nosso bem. Que tenhamos então a fé em tua bondade, em tua justiça e teu amor, e a força e coragem para enfrentarmos os desafios que colocas para o nosso crescimento. E que assim seja. Então, meus irmãos, o assunto para nós refletirmos essa noite tem o título de Deus Sempre. E Chico, em uma de suas obras literárias, obviamente auxiliado por Emmanuel, intitulou uma de suas obras com esse mesmo nome, Deus Sempre. É um livro singelo, com rápidos pensamentos para que a gente leia e reflita. Obviamente que o tempo não nos permite repassá-los todos aqui. Então, elenquei alguns para que a gente faça esse exercício de pensarmos, de repensarmos um pouquinho nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos, a nossa postura diante da vida, né? Então, falando em pensamento, em postura, qual foi o nosso primeiro pensamento hoje ao acordar? Vamos pensar. O que nós pensamos quando tocou lá o despertador e abrimos os olhos e verificamos que estávamos novamente despertando para um novo dia? Com certeza, houveram aqueles que disseram, mais um dia. É ou não é? Houve aqueles que disseram, ainda bem que é sexta-feira. Houve aqueles que disseram, uhul! Obrigado, Senhor, pela graça de mais um dia. E houve, obviamente, inúmeras outras manifestações que não passa nem na nossa cabeça, às vezes, sondar. Mas cada um tem a sua maneira de despertar durante o dia. Não tem nada de errado com isso, desde que a gente, ao iniciar um dia, nós estejamos nos programando de forma
correta. Porque nós somos criaturas programáveis. Então, o que nos fala a leiturinha do livro Deus Sempre, com o título Tempo e Conta? Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então nos fala Chico, né, através de Emmanuel, ditado por Lúcia Aidir, que é o espírito que dita este livro. Então, vejamos o que ele nos fala aqui, que a cada dia é uma página nova. Se é uma página nova, o que nós vamos escrever na página? Se nós pegarmos qualquer livro, nós veremos que o princípio do livro é agradecimentos, não é isso? Agradeço ao meu pai, minha mãe, a esposa, a família, né? Aos que colaboraram. Não é assim que começa um livro? Por que não, no livro da nossa vida, a cada página, nós não podemos começar com um agradecimento? Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Ah, terá desafios? Ótimo. A Universidade de Yale descobriu que para que nós cresçamos, nós precisamos ter 70% do nosso tempo de desafio. Precisamos ser desafiados 70% do nosso tempo. Por que isso? O nosso cérebro, ele utiliza 1/5 da energia toda do nosso corpo. 20%. Só para o cérebro. Então, o nosso cérebro, o que ele faz? Ele busca sempre a zona de conforto, né? Para economizar energia. E se nós permitimos que isso seja sempre dessa forma, nós programamos o nosso cérebro para ser preguiçoso, para buscar o mínimo de consumo, né, com o máximo de conforto. Só que nós não aprendemos. Nós caímos no ostracismo, nós ficamos parados no tempo, a gente não evolui. Então, sair da zona de conforto não é ruim. É desagradável muitas vezes, mas recompensador. Sair da cama pela manhã, ainda mais nesses dias frios, é sair da zona de conforto. Mas nós precisamos. E graças a Deus, aqueles que têm um trabalho para despertar e dizer, vou para o meu trabalho. O que a gente faz muitas vezes? Vou lá, cheio de problema para resolver. 70% do tempo de desafio. Aquele que disse, ainda bem que é sexta-feira, está ignorando toda a semana, pensando só no fim de semana. O que é ignorar toda a semana? Se nós ignoramos 5 de 7 dias, nós estamos aproveitando 30% do nosso tempo. Estamos desperdiçando 70%. Os 70% que nos desafia, nós não queremos. Nós queremos só os 30% que é o fim de semana. Entende como é um círculo vicioso? Então a gente precisa a cada dia agradecer e preparar-se para o embate. Porque é assim que nós crescemos. O que nós vamos colocar naquela página durante o dia é por nossa conta, como diz, né, Lúcia Aidir. O mundo está complicado ou a nossa visão de mundo está distorcida, porque muitas vezes a gente não quer sair da cama porque a gente é muita complicação, é muito problema, é muito BO. Será que é o mundo que está tão complicado ou a nossa visão de mundo está distorcida? Então, na leitura visão, no trecho visão aqui, o pensamento, ele diz, se nos situarmos no ângulo da verdade e do amor, enxergaremos as pessoas, não conforme nossos pontos de vista, e sim na forma em que o Senhor as vê. Roguemos ao doador de todas as bênçãos, nos ilumine o olhar e o pensamento, a fim de que possamos ver e compreender para servir. Então, qual é a visão que nós precisamos ter? Nós precisamos ter a visão
mais ampla, e não aquela visão obtusa, onde só enxergamos os problemas, onde só enxergamos os pontos negativos. Nós estamos vivendo a melhor época da humanidade. Vamos só pensar um ponto. A penicilina foi descoberta em 1928 por Alexander Fleming. Ela só foi comercializada em 1941. Então, até os anos 40, as pessoas morriam de uma simples pneumonia, de uma simples infecção, de uma simples inflamação. As pessoas morriam. Isso para não citar todo o resto. Imagine num dia frio como hoje, lavar roupa. Imagine os dias chuvosos como tivemos, deslocar-se grandes distâncias. Imagine fazer comida, criar um filho, procurar um hospital. Então nós estamos vivendo a era de ouro, porque temos todo o conforto, todos os dispositivos, temos todas as facilidades, as comodidades, a tecnologia, mas estamos achando que o mundo está mais complicado. Não, é o nosso olhar que está distorcido. Por quê? Porque não estamos olhando as criaturas com a visão ampliada. Não estamos olhando nem a nós mesmos. Nós não conseguimos nem olhar para nós mesmos. Não conseguimos mais entender nem quais são nossas reais necessidades. E com isso criamos para nós necessidades erradas. E sofremos por isso. Então, nós precisamos despertar. O despertar das consciências. E é por isso que nós, espíritas, consideramos o Espiritismo o Consolador prometido. E isso não é presunção da nossa parte. Por quê? Porque o Espiritismo vem realmente, de fato, com essa proposta de despertar as consciências, explicando de forma muito clara, de forma muito objetiva e de forma razoável e equilibrada dos porquês de aqui estarmos, dos porquês do que passamos, dos porquês que não podemos continuar nessa rota. Por que precisamos melhorar? Então, na leitura Renovação, ele nos diz que a árvore aceita os desígnios da vida que lhe pediam serviço. Mas quando se acreditou definitivamente despojada, notou que a divina providência a revestiu de folhas e flores novas ao toque da primavera. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes nós nos sentimos incapazes, nós muitas vezes achamos que não vamos dar conta, que estamos sendo injustiçados, que nós não merecíamos isso. Ao contrário, nós temos que nos colocar ao serviço. Nós temos que nos colocar dispostos diante da vida, como a árvore que aceitou o serviço. E quando ela achou que estava totalmente enfraquecida e abandonada, veio a primavera e a encheu de folhas, e galhos novos, e brotos, e flores, e frutos. Então, conosco também acontece assim. Quando nós enfrentamos as adversidades sem que dela desistamos, ou sem que delas nos achemos não merecedores, nós acabamos florescendo. Nós florescemos, nós crescemos, nós desabrochamos, porque percebemos a nossa força.
E o Consolador prometido vem nos dizer que as agruras do caminho não são por acaso e não erraram de endereço. Elas estão na medida exata necessária para o nosso crescimento. E para isso, precisamos vivê-las. Quanto nós estamos colaborando para a melhoria das coisas? Então, se nós precisamos melhorar, o quanto nós estamos colaborando? Qual é a nossa colaboração? O mundo está caótico, está problemático, as coisas não estão bem. O que nós estamos fazendo para colaborar? Nós não estamos aqui de férias. Nós não estamos no mundo material de férias. A gente tem a vã ilusão de que nós vamos passar por esse mundo só de momentos bons, de felicidade, de alegria. Não. Haverão também esses momentos. Mas não é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para resgatarmos os malfeitos, os enganos, os desvios, os descaminhos que ora tomamos lá atrás. E muitas vezes nessa vida. Então, nos fala a leitura Rendimento no livro Deus Sempre, dizendo assim: leve auxílio que estendas, mais apoio a servir-te. A esperança que espalhes é uma estrela a esperar-te. Dor que tires dos outros, prova de que te afastas. Doar felicidade é retratá-la em nós. Olha a colheita dos frutos. Todo bem rende o bem, pelas contas de Deus. E aí a gente lembra da parábola da figueira seca, que Jesus, estando pela estrada com os seus seguidores, seus discípulos, pela manhã, com fome, chega em uma figueira, esperando lá encontrar frutos, mas obviamente que Jesus sabia que ela não tinha frutos. E aí ele chega e, não tem frutos, está seca. E aí ele diz, que nunca mais ninguém de ti coma frutos. Amaldiçoa a figueira. Nossa, Jesus amaldiçoando uma figueira. Por que será? Porque toda árvore que não cumpre com o seu papel, toda criatura que não cumpre com o seu papel, não merece continuar. Porque todos nós fomos criados com finalidade, com propósitos. Se nós não cumprimos com o propósito, que mérito temos em continuar? De que serviremos? Aquela figueira estava ali para uma única coisa: dar frutos aos viajantes que por ali passassem e necessitassem dela sorver. E ela não cumpriu com o seu único requisito. Então Jesus aproveitou aquele momento para dar uma lição a seus discípulos, dizendo que se eles também não cumprissem com a destinação a qual eles estavam designados, também eles seriam infrutíferos. Então, nós reclamamos muito disso, daquilo, estamos reclamando até do tempo, né? Uma das únicas coisas que a gente não pode fazer nada, e aí a gente quer reclamar, se acha no direito de reclamar. Mas as coisas que estão ao nosso alcance, muitas vezes fingimos não ver para buscar aqueles 70% de conforto, não é? Então, que direito teremos nós de reclamar? Se não estamos colaborando. Mas eu não estou fazendo nada para piorar. Mas se não está fazendo nada para melhorar, também não está ajudando. Então não pode criticar. Então, se nós queremos criticar, antes disso, demos o exemplo. Né? Façamos a nossa parte, ainda que seja modesta, mas que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance.
A vida só nos devolve aquilo que a ela damos. Então, se a vida está nos devolvendo pedras, é porque nós estamos jogando pedra. Se a vida está nos devolvendo dificuldades, é porque talvez estejamos criando dificuldades também em nosso entorno. E muitas vezes para aqueles que amamos. Em vez de sermos agentes de mudança para o bem, estamos sendo agentes de desesperança, de tristeza. Precisamos analisar com muita calma isso. E aí, esse pensamento que nos fala no livro, com o título Cada Hora. Cada hora é ocasião de prestar algum serviço ou de pronunciar as melhores palavras. Felicidade é a soma das alegrias que distribuímos com os outros. Pensa nos minutos que já cravaste. O tempo não para. Então nós esquecemos muitas vezes que o tempo não para. Está correndo. E nós desperdiçamos oportunidades, desperdiçamos tempo, desperdiçamos ocasiões de falar uma boa palavra, de fazermos algo de bom para o outro, de sermos gentil, de sermos solícitos, de perdoar. Precisamos tomar atenção com isso, porque cada hora é ocasião. Todos necessitamos de um objetivo. Necessário saber definir o objetivo adequado. Então, aquela máxima, onde estiver teu tesouro, ali estará teu coração. Então, qual o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo de vida? Por qual objetivo acordamos todas as manhãs? Não pode ser para reclamar do frio, da chuva, do chefe, dos problemas do trabalho, ou da semana que está demorando para passar. Nós temos que ter um objetivo maior. Qual é o nosso objetivo? Se demorarmos mais do que 2 minutos para encontrarmos esse objetivo, opa, luz amarela, tem algum problema. Qual o nosso objetivo? É a família? É aurir conhecimento? É ser um cidadão atuante na sociedade? Qual é o nosso objetivo? E pasmem, fizeram uma pesquisa em uma universidade entre os alunos e pediram para eles qual era o objetivo deles. Só não podia usar o objetivo de se formar, porque era muito óbvio. Teve aluno que gastou mais do que 5 minutos para encontrar um outro objetivo. E aí pediram para ele, mas por quê? Porque o meu objetivo agora é me formar. Ok, e depois que tu se formar? Então, a gente não pode viver de forma compartimentada. A nossa vida tem que ser mais ampla. Nós estamos vivendo muito compartimentados. E a vida é dinâmica. Buscando o alvo, nos fala esse pensamento. Segue adiante, trabalhando e servindo. Olha o objetivo. Não retenha senão os recursos de que tenhas necessidade. Considere os companheiros do caminho. Não despreze as pessoas. Quanto mais bagagem, mais inquietação. Então, meu objetivo é ganhar muito dinheiro. Bagagem. Sinônimo de inquietação no futuro. Porque quanto mais nós acumularmos, mais nós teremos no futuro para nos preocupar. E consumiremos o nosso tempo precioso de crescer, de ajudar, de olhar o outro, de prestar atenção na família, de criar o filho, de dar valores morais, administrando as coisas materiais. E muitas vezes a vida pessoal está bagunçada. Então, tudo que fica é a nossa obra. Qual é a nossa obra? A minha obra foi construir uma mega empresa? Ou será que a obra foi os empregos, o sustento que ela proporcionou? Nem sempre esses dois objetivos estão unidos.
Pode-se construir um conglomerado de empresas, sem que o motivo seja esse. O foco central, o objetivo pode não ser esse. O que fica depois? Quando aquela empresa já não existe mais, será que fica a obra? Se a obra era aquela, a empresa termina a obra. Mas se era um empreendedor que veio com a missão, com o objetivo de modificar a sociedade em que ele está inserido, a sua obra fica. Com nome de ruas, com busto, com livrarias, com bibliotecas. Então nós temos que prestar atenção qual a obra que nós vamos deixar. Vida é obra, e é tão somente o que ficará de cada existência. Por isso, o pensamento ação. Ante o bem a fazer, não digas, impossível. No amparo aos semelhantes, não fales, nada sou. Estenda as mãos e serve, o céu te escuta e vê. Lembra a tomada humilde, comunicando a luz, né? O interruptor, né? O interruptor, a gente pode chamar de interruptor ou podemos chamar de facilitador. Depende da forma como a gente encara. Porque ele interrompe, mas ele também facilita com que a energia passe e gere a luz. Faze o melhor que possas, e o melhor surgirá. Deus é o auxílio em ti, age e funcionará. Então, o propósito é esse, né? Gratidão por existir apenas das dificuldades. Apesar das dificuldades. Então, a gratidão pode ser o nosso melhor trunfo contra a tristeza, o mau humor, o descrédito, contra o azedume. A gratidão. Ser grato, apesar das dificuldades que vêm, como já falamos, para nos fazer crescer. E aí, a prece da roseira, que é um outro pensamento do livro. O homem que deixara a construção do bem por sentir-se imperfeito, voltou ao trabalho quando ouviu a prece da roseira. Agradeço-te, ó meu Deus, dizia a roseira, porque apesar dos espinhos que carrego, deste-me a força precisa para oferecer-te a alegria e o perfume das rosas. E aí o homem sentiu-se pequenino, né? Porque aí ele viu que a roseira, apesar de todos os seus espinhos, ela estava sendo grata pelo perfume que ela podia proporcionar. Só nos sentiremos capazes quando reconhecermos nossas potencialidades, meus irmãos. E aí encerramos com o pensamento podes. Só Deus é a providência, mas podes ser o auxílio. Nós podemos ser o auxílio. Deus é a providência, mas nós podemos auxiliar. Só Deus é a luz, mas podes ser a lâmpada. Só Deus é a alegria perfeita, mas podemos ser o sorriso. E às vezes nem isso queremos dar, um pequeno sorriso. Só Deus é a sabedoria, mas pode ser a boa palavra. Às vezes nós dizemos, não, nem fale comigo, não quero falar. Um dos dons mais belos que recebemos, o de falar. Só Deus é tudo no bem, mas podes ser a migalha. Então, irmãos, se nós entendermos o poder da migalha, se nós valorizarmos ainda que uma migalha de bem que nós possamos fazer, nós com certeza nos sentiremos alguém útil, necessário e seremos gratos por isso. Então vamos deixar de lado esse constrangimento que nós nos forçamos a passar todos os dias, de reclamarmos por coisas muitas vezes tão pequenas, e mesmo que sejam grandes, que nós entendamos o que o Consolador veio nos dizer, que Deus não coloca fardo pesado em ombro fraco, e que a cada um é dado segundo as suas obras e o seu quinhão. Se entendermos isso, seremos gratos a Deus, porque saberemos que, embora dolorido, difícil, triste,
nós estamos sendo agraciados por Deus para o crescimento, para que nos tornemos algo melhor. E por isso, só mesmo com a atenção, a bondade e o amor de Deus, porque senão nós nem existiríamos. Então agradecemos a atenção de todos, que possamos refletir sobre esses pensamentos que nos traz tão sabiamente Emmanuel, Chico e Lúcia Aldir. Convido a todos para fazermos nossa prece, enquanto os nossos irmãos trabalhadores farão a fluidoterapia. Mentalizemos os nossos lares, os nossos locais de trabalho, os nossos entes queridos, agradecendo primeiramente a Deus por colocá-los em nossas vidas, agradecendo por eles nos experimentarem na fé, na paciência, na resignação, na tolerância, mas também por nos proporcionarem horas de sorriso, de alegria, de felicidade, de gratidão. Pois que sabemos que a felicidade sem mácula não faz parte desse plano. Então, Senhor, agradecemos a Ti a cada milímetro de alegria que nos proporcionas. E pedimos escusas pelos metros, quilômetros de tristezas e agruras que distribuímos. Que possamos, com a Tua graça, o Teu amor, a Tua paciência e a nossa perseverança no bem, invertermos isso. Que possamos distribuir quilômetros de alegrias, de bem-estar, de satisfação e, quem sabe, migalhas de mau humor, de estresse, de incompreensão. Pois que, Pai, linda é a Tua obra, grande é Teu reino e sábio é o Teu amor. Que assim seja. Que assim seja.